Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão prontos para mais um estudo? Hoje o nosso tema é Departamento Pessoal, volume 1. Então vai ter outro por aí, hein? Fiquem no aguardo. Vamos começar? Vamos lá. Você já trabalhou em alguma empresa? Ou conhece alguém que esteja empregado trabalhando em alguma empresa? Nosso assunto é bem relacionado a isso, viu? Em uma empresa, vamos começar bem, hein? Todos têm o mesmo objetivo. Pense comigo. Qual o objetivo de todo mundo dentro de uma empresa? Fazê-la crescer e ter muitos clientes. Por isso, os diretores da empresa devem garantir boas condições de trabalho para todos aí dentro mesmo da empresa. Concorda? E os colaboradores, eles devem entender, compreender que a empresa é parte da sua própria vida. Você concorda com isso? Não é? E esta relação entre empregador e o empregado, ela deve ser bem construída e também mantida. E existem leis que regem a relação de emprego. E onde estão essas leis? Elas estão na consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá. Então a nomenclatura, na verdade, a abreviação CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O que é isso, pessoal? É uma consolidação, um agrupamento de leis referentes ao trabalho. Ela foi criada por meio de decreto-lei lá em 1º de maio de 1943. Quem era presidente na época era Getúlio Vargas. E o que a CLT fez? Ela unificou toda a legislação trabalhista da época, que tem muita coisa ainda que está em vigor até hoje. Regulamentação das relações individuais e coletivas de trabalho. Tudo que estava previsto lá na CLT, agora também tem valor ainda hoje. Muitos itens foram reescritos, atualizados, mas muita coisa também é desde aquela época lá. Então é uma consolidação, um agrupamento das leis. E é na CLT que nós temos a definição do que é emprego. Você sabe o que é emprego? Não sabe? Eu trouxe para você. Vamos lá? O que é emprego? Emprego é um trabalho subordinado, ou seja, tem alguém que dá comanda, que dá as coordenadas de trabalho. Além de subordinado, é remunerado e não eventual, ou seja, sempre é contínuo, de um empregado junto a um empregador, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. Isso é um emprego, tá? Para haver uma relação de emprego segundo a CLT, tem que ter algumas características, não é tudo que configura um emprego. Algumas características vão determinar se é uma relação de emprego mesmo, se é um emprego ou não. Olha só, deve haver uma relação com subordinação, ou seja, quando um funcionário está subordinado a outra pessoa da empresa, um gerente, um diretor, um chefe de seção, ou depende dessa pessoa para tomar alguma decisão. Então tem que ter uma subordinação ali. Deve haver também, pessoal, remuneração. O que é uma remuneração? Você deve saber, mas vamos lá. É a recompensa que o empregado deverá receber em forma de pagamento pelo trabalho que ele realizou. O que nós chamamos de salário, tá? A título de salário. Salário, remuneração. Não eventualidade. Nossa, professor, o que é isso? Para caracterizar vínculo empregatício, é preciso que exista determinado período de tempo de trabalho realizado. Ou seja, que exista um determinado tempo em que a pessoa vá realizando esse trabalho. Olha só, se um profissional prestar serviços numa empresa apenas por 3 dias, por exemplo, não caracteriza vínculo empregatício. Tudo bem? Essas são algumas características da relação de emprego: subordinação, remuneração e não eventualidade. Tudo bem? Mas qual é a diferença entre empregador e empregado? Para já, na sua tela. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica que ela faz, admite, ou seja, contrata, assalaria, remunera, e dirige a prestação de serviço pessoal. Está lá no artigo 2º da CLT, tá? E também considera-se empregado, agora a diferença, toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual, ou seja, aquela que é contínua, a um empregador, sob, melhor dizendo, a dependência deste mediante salário, que é o artigo 3 da CLT. Então, o empregado presta serviços contínuos ao empregador. Essa é a principal diferença entre eles. Nós temos também uma área do direito que auxilia todas essas relações de emprego, de trabalho, não é?
é a área do direito que a gente chama de direito do trabalho. Vamos conhecer um pouquinho mais. As relações entre empregadores e empregados são reguladas por um conjunto de leis, um conjunto de leis, princípios e normas estabelecidos pela legislação brasileira, pela própria empresa empregadora também. Reparem que as relações de emprego entre empregadores e empregados, pessoal, vou voltar, tá? Elas são reguladas por um conjunto de leis, também por princípios estabelecidos pela legislação brasileira e também pela própria empresa. A empresa pode colocar algumas situações que seriam como se fossem algumas regrinhas para trabalhar nela. O seu objetivo, está em azul, o seu objetivo, né, do direito do trabalho é garantir que os direitos e deveres de ambas as partes, do empregador e do empregado, sejam respeitados com justiça e igualdade. Essas leis também garantem que as causas trabalhistas sejam tratadas com critérios equivalentes para todos, ou seja, sem distinção. Tá vendo? Até no direito tem uma área que cuida do trabalho, que é o direito do trabalho em si. Mas o direito do trabalho, pessoal, ele precisa se basear, ele precisa se balizar, né, se orientar por leis. Ou seja, são as fontes que o direito do trabalho utiliza. Então, se alguém te perguntar, poxa, quais as fontes, né, de orientação, de consulta que o direito do trabalho utiliza? Leis, certo? Vamos ver alguma delas? Vamos lá. Sabendo que o que é definido por lei é superior a qualquer outro tipo de acordo ou contrato. Então, por mais que às vezes haja um acordo entre você, a empresa, né, o funcionário, a empresa, o empregador e o empregado, por mais que haja algum acordo, um acordo verbal, né, que a gente fala no fio do bigode, alguma coisa do tipo, é a lei que é superior a tudo isso, certo? E as leis são determinações máximas que devem ser obedecidas pelo empregador e pelo empregado. Então, leis existem na parte trabalhista para serem cumpridas pelos trabalhadores, empregados e pelos empregadores, certo? As empresas, etc. e tal. E quem desobedecer vai também estar sujeito às penalidades que a própria lei traz em si, certo? Vamos falar de algumas leis que regem o direito do trabalho. A Constituição Federal, repare que está grifado em vermelho, ela define, ordena, institui alguns direitos e deveres dos trabalhadores e empregadores. Ela é a Carta Magna, ou seja, a lei maior do nosso país. Tudo bem? Você já deve ter ouvido falar da Constituição Federal. Temos também a CLT, que a gente falou agora anteriormente, lembra? Consolidação das Leis do Trabalho. Ela estabelece um monte de normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho. Tá? Então também tem essa força de lei aí. Além das leis, gente, nós temos também uma outra situação, que é qual? São, né, melhor dizendo, as convenções e os acordos coletivos. O que são convenções ou acordos coletivos, pessoal? Convenções e acordos coletivos são elaborados com apoio de sindicatos. Já ouviu falar sobre alguns sindicatos? Vamos falar assim, de uma categoria dos metalúrgicos, sindicato dos trabalhadores de escritórios, etc. São convenções e acordos estabelecidos entre eles em si, tá? Tem uma diferença entre acordos coletivos e também convenções com o dissídio coletivo. Vamos dar uma olhada? O dissídio coletivo são decisões tomadas por um juiz do trabalho referente a alguma categoria, certo? Então, além das leis, Constituição, CLT, nós temos também essas convenções, acordos coletivos, que são com os sindicatos, e os dissídios, que são por meio de decisões dos juízes, que vão regulamentar tudo isso daí também, tá bom? E por falar em regulamentar, os regulamentos internos da própria empresa. Cada empresa pode ter um regulamento interno. Não é que seja uma lei, mas é um acordo feito entre todos os trabalhadores ali e que a empresa colocou como sendo uma das normas a serem cumpridas por cada trabalhador lá dentro. Também temos a jurisprudência, que são decisões já tomadas por outros juízes, certo? E essas decisões também são muito importantes porque norteiam outras decisões de outros juízes quanto ao direito do trabalho. Detalhe, existem leis mais específicas ainda, que podem ser atualizadas e precisam sempre ser consultadas.
Vou ser bem sincero para vocês. As legislações, né, a lei, tudo pode ser alterado e nós não sabemos quando isso será alterado. Então pode ser que quando você ver esse vídeo, pode ser que algo novo esteja surgindo por aí. Então não é que será desatualizado. Pelo contrário, é interessante você se atualizar. Tem coisa nova por aí? Houve alteração na CLT? Houve uma jurisprudência a favor desta situação? Ficar antenado a estas situações. Falamos de relações de trabalho, falamos do direito do trabalho, agora vamos falar um pouquinho sobre o contrato de trabalho. Poxa, quanta coisa, hein? Departamento pessoal, é legal, hein? Vamos lá. O que é um contrato de trabalho? Você já deve ter ouvido falar sobre contrato de trabalho, né? O registro em si. É a formalização da relação do trabalho que haverá, da relação de trabalho, melhor dizendo, que haverá entre uma pessoa contratada como empregado com a própria empresa no início do trabalho. Então, quando uma pessoa começa a trabalhar, pessoal, para essa empresa, é feito o quê? Um contrato de trabalho entre o empregado, esse funcionário, esse colaborador que está começando, e a empregadora, a empresa que está oferecendo essa vaga de trabalho para ele, né? Ou para ela, né? Existem várias relações de trabalho que podem ser estabelecidas com um profissional por meio de contrato. Por exemplo, com um profissional, no caso, um empregado, né? Pode ser por prazo determinado, começa e já sabemos o mês que vai terminar essa relação de trabalho. Pode ser por um prazo indeterminado, a pessoa foi contratada sem data prevista para terminar o trabalho. Pode ser da modalidade terceirizada, pode ser também um funcionário avulso, etc. Tem várias situações que podem ser regidas por um contrato de trabalho. Mas atenção, tcharam, tem algo aqui importante. Vamos lá? Mesmo que não há um contrato de trabalho assinado, mas houver a caracterização da relação de trabalho, há então um emprego e configura vínculos empregatícios. Portanto, a lei considera que existe um contrato de trabalho. Não há necessidade de haver um contrato por escrito para que as partes tenham seus direitos e deveres garantidos por lei. Basta caracterizar com evidências reais que a situação aconteça. Pronto, vai haver uma relação empregatícia ali, vai haver a caracterização de uma relação de trabalho. Tudo bem? Então, às vezes, algumas empresas chamam algumas pessoas para trabalhar. Vem trabalhar para mim. Um padeiro, por exemplo. Um exemplo aqui, tá bom? E começa a trabalhar todos os dias. Ele cumpre o horário, ele vai lá, ele trabalha, tem quem comanda, dá as ordens para ele. É de tal hora, exemplo, das 5 da manhã até ao meio-dia do outro dia, do mesmo dia, perdão. E vai indo. Ele está sempre trabalhando, tem uma subordinação, tem o seu salário no final do mês, mas não acordaram, né? Não formalizaram por meio de um contrato de trabalho essa relação de trabalho. É configurado o trabalho? Sim, certo? Mesmo que não tenha isso assinado. Tem uma outra modalidade, não sei se você conhece, o estágio. Conhece o estágio? Bom, vou te apresentar aqui agora, hein? Vamos lá, tem algumas regrinhas, tá? O estágio é um tipo de contrato de trabalho com o objetivo de o estagiário aplicar e praticar os conhecimentos técnicos que ele desenvolve lá na instituição de ensino em que ele estuda, que ele está matriculado. Ele representa, né, esse estágio representa uma complementação educacional ao candidato. Sabe o que é isso, pessoal? É quando o aluno está aprendendo algo numa instituição, por exemplo, um curso técnico em administração, e ele vai fazer um estágio em uma empresa no setor de administração, certo? Então ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele está aprendendo. Ele vai aprender também na prática aquilo que ele está vendo na teoria. Legal isso, né? Tem algumas regrinhas, tá? Vamos ficar atentos. Alguns itens importantes sobre estágio. Ó, tem que assinar um convênio com a instituição educacional na qual o candidato a estágio está estudando e também um termo de compromisso de estágio. Então é uma documentação aí para ficar atento, tá bom? Descrevendo neste convênio, nesse termo de compromisso, as condições de trabalho e as atividades que ele vai fazer, que o estagiário vai fazer. Olha o que está em azul, gente, importante, hein? Preste atenção. Este termo de compromisso deve ser assinado por 3 partes, o estagiário, o empregador e pela instituição de ensino. Mas, ó, item importante, o candidato tem que comprovar com um documento formal que ele está matriculado e está frequentando o curso. A empresa tem que oferecer bolsa, como eu vou falar, uma remuneração? Não, não é obrigatório a empresa pagar, pode ser um estágio não remunerado, depende da situação, etc. É obrigatório ele fazer um seguro contra acidentes pessoais, ou seja, o estagiário precisa estar assegurado contra acidentes pessoais, é legislação, tá, pessoal?
E os cursos podem ser do ensino médio, técnico ou superiores. E tem outra questão aqui também, hein? Preste atenção, o estágio não configura vínculo empregatício. Por quê? Porque é algo que configura também uma parte educacional. Tudo bem? E este aqui, esta modalidade, o contrato de aprendiz, já ouviu falar? Ah, olha lá, hein? Eu acho que já ouvi falar assim, o fulano de tal é aprendiz em tal empresa. Olha que legal, esse aqui eu gosto pra caramba também, ó. O contrato de aprendiz. Gente, o aprendiz, não sei se vocês sabem, é um trabalhador com idade maior de 14 anos e menor de 24 anos, vinculado a um curso profissionalizante e contrato de trabalho que pode durar até 2 anos. Ele tem carteira de trabalho assinada, não é como no estagiário, que é um termo de compromisso de estágio, tá? Exerce atividades, o aprendiz, na empresa como parte prática para obter uma qualificação profissional. Por isso, o trabalho do aprendiz deve estar relacionado à sua formação profissional e não coincidir com seus horários de estudo. Assim como no estágio, o estágio é na área que o aluno está estudando, que o estagiário está estudando. O aprendiz também, ele está fazendo um curso profissionalizante nesta área, então ele tem que fazer o seu trabalho como aprendiz tem que ser nesta mesma área, certo? Já o aprendiz, ele tem contrato em carteira de trabalho, tudo isso certinho, então tem vínculo empregatício. Tem uma outra categoria muito legal que são a que diz respeito sobre os deficientes físicos. Olha que interessante isso aqui, gente, ó. A contratação de deficientes físicos tem uma normatização, ou seja, tem uma legislação. De acordo com essas leis, 8.213 de 1991, e um outro decreto, 3.289 de 99, as empresas devem obrigatoriamente manter deficientes físicos em seu quadro de empregados. Mas calma, tem uma especificação. Veja a tabela. Para a quantidade de número de funcionários, tem uma porcentagem de vagas destinadas aos deficientes físicos. Vamos lá? O número de empregados de uma empresa de 100 a 200 funcionários tem que ter 2% de vagas para deficientes físicos. E um percentual de vagas de 3%. Para quantos funcionários? Para aquelas empresas que têm funcionários de 201 a 500 funcionários. De 501 funcionários a 1.000 funcionários, essas empresas que têm essa quantidade têm que ter 4% de colaboradores deficientes físicos, certo? E com empresas com mais de 1.000 funcionários, 5% da quantidade de funcionários, de vagas, né, na verdade, oferecidas ali, de funcionários, tem que ser preenchidas por pessoas deficientes físicos. Gente, importante, não é? É uma questão social e importantíssima. E tomara que todas as empresas que se enquadrem com mais de 100 funcionários cumpram essa legislação. É bom para todo mundo, não é verdade? Principalmente para todas as pessoas que precisam. Sejam estagiários, sejam aprendizes, sejam deficientes físicos, qualquer um que for ter esse tipo de contrato de trabalho, contrato de estágio. O importante é seguir a legislação, não é verdade? Mas olha, deixa eu voltar a tela aqui que eu preciso comentar com vocês. Quem é que cuida de tudo isso dentro de uma empresa? Já parou para pensar quanta coisa, quanta documentação deve ser feita, apurada, registrada? Gente, contrato daqui, contrato de estágio dali, aprendiz, relações de trabalho. Meu Deus, quem toma conta de tudo isso é o departamento pessoal. Normalmente ele faz parte do departamento de RH de uma empresa. E a gestão administrativa dos empregados é a função do DP, que é a abreviação de departamento pessoal. Vamos ver as principais tarefas que um DP executa? Vamos lá. Olha uma tabelinha bem legal essa daqui, hein? Tabela do departamento pessoal relativa às suas ações. Primeiramente, um departamento pessoal, gente, ele cuida, né, das pessoas, das relações administrativas das pessoas. Nós temos que entender que eles cuidam principalmente de 3 etapas do que nós estamos falando. A admissão, que é a contratação do colaborador, do funcionário, as rotinas de trabalho, que é no dia a dia deles em si, e o desligamento, que é a demissão. Vamos lá. Na admissão, é uma parte ou um momento em que é feito o registro do empregado. As rotinas de trabalho, o que faz um DP? Ele trabalha, ele gerencia a jornada de trabalho, faz a folha de pagamento, gerencia os benefícios, bonificações, comissões, contribuições sociais, etc. E também, caso um colaborador seja desligado, demitido, né, melhor dizendo, a rescisão do contrato de trabalho também é feita
pelo departamento pessoal. Quanta coisa, hein, gente? Muitas coisas mesmo. Não posso errar o português. E como que um funcionário, um colaborador, ele é contratado, gente? Vamos lá? Vamos dar uma olhada? A empresa ela vai solicitar uma série de documentos, né? Porque tem que ser feito dentro da lei. Então ela vai solicitar uma lista de documentos para o registro. Quer um exemplo? Vai solicitar o colaborador, né? O funcionário que vai entrar. RG, CPF, PIS, exame médico, né? Ele tem que estar apto a entrar na empresa. A carteira de trabalho e previdência social, CTPS, certidão de casamento, ou se for de divórcio, né, com as anotações, ou uma separação, documento dos filhos, etc, etc, etc. Não é? Nossa, são muitas questões. E vou chamar a atenção para a questão do exame médico. São vários documentos, não é? Mas o exame médico, pessoal, não é feito apenas na hora de admitir, não é só feito na hora em que o colaborador vai começar a trabalhar, não. O que a gente chama de exame admissional, ou seja, ele está apto, está com boa saúde para exercer aquela função? Não é só nesse momento, não. Eles são obrigatórios, os exames também são obrigatórios a cada 2 anos para os empregados entre 18 e 45 anos. E quando houver mudança de função também, vamos supor que alguém saia de atendente de vendas e vá subindo de cargo e vá para gerente geral. Tem que fazer um novo exame de mudança de função ali, certo? Um exame de aptidão. Os exames médicos são de responsabilidades da empresa, da organização, que tem por obrigação pagar tudo que for quanto à despesa de exames médicos, certo? Importante, hein? Você sabia disso? Pois é importantíssimo, não é? E aquela pergunta, né? Estamos falando de registro, mas quais os passos para registrar um funcionário? Será que é facinho? Nós vimos que tem uma lista de documentos, pode ser que tenha mais que aqueles ali, viu? Bastante documentos mesmo. Inclusive, algumas empresas solicitam carteiras de vacinação, porque às vezes é uma região, por exemplo, em que tem uma incidência de febre amarela ou outras questões que são necessárias e importantes ao colaborador que tenha também ali cumprida o seu dever de vacinação, não é? Quais são os principais passos para o registro de um colaborador? Tem um fluxo aqui, como se fosse um roteirinho, para você entender. Vou até voltar a tela aqui para uma situação importante. Pessoal, as legislações, as leis, elas mudam sempre. Então é importante que você consulte no ato, né? Se você for fazer, como um profissional da área, for fazer o registro de alguém, consulte o que há de mais atualizado quanto à legislação trabalhista. Tudo bem? Vamos lá então. Primeiramente, tem uma escala ali de 1 a 8. Primeiramente, haverá a elaboração do contrato de trabalho. Gente, com todos aqueles dados lá, informações, documentos, estando apto no exame admissional, etc e tal, vai ser feito o quê? A empresa, o departamento pessoal, vai fazer um contrato de trabalho, que vai colocar a função, vai colocar o horário de trabalho, a programação de tudo como funciona, qual pertence a qual sindicato, anotação na carteira, indenização no caso de rescisão, tem tudo ali fixado e vai ser assinado pelo empregador e pelo empregado. Também vai ser feito o item 2, anotação na carteira de trabalho. Exatamente, tem que colocar lá a data da admissão, os dados da empresa que o contratou, o valor da remuneração, o nome do sindicato, se houver algum, etc e tal. O item 3 vai ser feita também a elaboração de uma ficha de registro do empregado, que vai ter as informações do contrato de trabalho, tá? Algumas empresas já têm isso de forma digital, certo? Entregar também, haverá uma entrega, o empregado, do regulamento interno. Esse caso aqui, o item 4, pode ser que uma empresa tenha, certo? Que são aquelas normas que eu comentei com vocês, umas normas internas que a empresa criou no seu decorrer, na sua história, né? Conforme ela tem aí 10 anos de experiência, nesses 10 anos ela achou interessante criar uma norma, por exemplo, a como utilizar o refeitório, como manter a organização interna, etc e tal. Tem empresas que não têm isso, mas outras têm também. No item 5, pedir ao empregado, olha o roteirinho, pedir ao empregado que preencha uma ficha de solicitação de vale-transporte. É outro item também assegurado por lei, que o colaborador pode e deve informar o trajeto que ele faz de ida e volta, certo? Tem alguns casos, gente,
que dependendo do salário não compensa ao empregado optar por receber o vale-transporte. Por quê? Porque também vai ser descontado ali uma questão de uma alíquota ali de 6% no final de todo mês referente a isso. Vai ser implantado também os dados do empregado no sistema informatizado da empresa. Lembra quando eu disse para vocês que as empresas têm seus próprios sistemas, né? E a empresa também faz isso de forma digital? Tem também a questão da marcação do ponto, colocar digital, anotar manualmente o horário que entra, o horário que sai. Cada empresa, de acordo com o seu porte, o seu tipo, e ela vai fazer esse controle também, tá bom? O item 7, nós temos o cadastro do empregado no PIS ou no PASEP, certo? Para quê? Para que haja também todas as informações relativas às arrecadações sociais relativas ao empregado, né? A empregadora precisa fazer essas arrecadações. E o número do PIS é utilizado para N situações. Até mesmo a gente sabe que é uma criação aí para até receber alguns fomentos, né? Alguns valores do próprio governo em si. Tudo bem? E o item 8, né? Realizar o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Pessoal, este item aqui é uma informação mensal que toda empresa deve enviar ao governo, certo? Com relação à quantidade de funcionários que entraram ou que saíram da empresa. Professor, mas há algo mais atualizado quanto a isso? Utiliza-se ainda essa nomenclatura? Pessoal, você precisa consultar literalmente a situação real do momento em que for feito. Às vezes tem um sistema informatizado mais moderno ainda do que hoje a gente já está tendo a aula, porque as coisas são modernizadas de forma muito rápida, não é? Bom, este roteiro aqui, professor, toda empresa segue? Nem sempre. Cada uma tem o seu roteiro, mas no final das contas, todas fazem as anotações, os recolhimentos corretos. Inclusive sobre carteira de trabalho. Olha aqui, tem um item importante aqui. Outras informações também são colocadas na carteira de trabalho, pessoal. Se aumentou a remuneração, se trocou a remuneração, né? Por exemplo, o funcionário passa a ganhar mais, rescisão de contrato, férias, e tem que ser devolvido ali em 48 horas depois desta atualização que a gente fala na carteira, não é? A marcação de ponto também é obrigatória pela lei, viu? E para empresas com mais de 10 empregados, e pode ser feita também de meio mecânico, que eu comentei com vocês, ou mecânico, tipo fazendo uma gravação em um cartão. É um pouco antigo isso, mas tem algumas empresas que fazem. Ou a colocação da digital, né, que é uma leitura, como os caixas eletrônicos de bancos, né, fazem a leitura da digital na mão, ou então da ponta dos dedos, etc. e tal, esse reconhecimento, não é? E outros também têm uma assinatura do ponto via manual, tá? Então a carteira de trabalho tem várias outras anotações e o ponto também, a marcação do ponto também é muito importante. Vamos lá, mais um item. Mas e o funcionário? E se o funcionário não se adaptar à função, gente? E se não for a pessoa certa para trabalhar naquela função? O que a empresa vai fazer? O que o funcionário vai fazer? Ai, meu Deus. Como fazer? Como resolver isso? Tcharam, temos o contrato de experiência. Gente, pensaram até nisso, hein? Isso é legal. O que é o contrato de experiência? Tem como objetivo testar a aptidão do candidato a um cargo, não é? Ele deve ser feito, esse contrato é feito por escrito e tem uma duração máxima de 90 dias, com a possibilidade de só uma renovação até esse prazo máximo. Então, do primeiro dia a 90 dias, a gente pode renovar ou rescindir esse contrato, tá? E esse contrato de experiência, esse período em si, ele serve também para a adaptação do funcionário no cargo. Deu certo? Vamos continuar trabalhando? O contrato se prolonga por prazo indeterminado, não encerra ali com 90 dias. Mas não deu certo, o colaborador pode ser desligado, a empresa demiti-lo. Ou então o colaborador, olha, não me adaptei a essa função, gostaria de não continuar trabalhando, ele pede a rescisão do contrato dele. Tudo bem? Tem algumas informações legais aqui, ó. Por exemplo, aqueles 90 dias podem ser configurados assim, ó. 60 dias, depois prorrogado para mais 30, ou fazer o contrato inicial de 45 dias e depois prorrogar por mais 45. Se não houver o desligamento ou pedido de demissão pelo próprio colaborador, pode ser aí estendido por mais e mais e mais, certo? E se o colaborador continuar e depois disso, depois do contrato de experiência, ele for desligado, aí existe um outro tipo de trabalho a ser feito, certo?
Gente, quanta coisa nós aprendemos aqui no Departamento Pessoal, volume 1, hein? Tem mais coisas por aí. Eu vou ficando por aqui. Se houver atividades, não deixe de fazê-las, tá? A gente se vê no próximo tema, na nossa próxima aula. Não sai daí, hein? Tchau!